Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de flauta doce pelo projeto Música Educa SP. Meu nome é Rafael Beck e hoje a gente vai continuar com as nossas aulas. Acabamos na aula passada a primeira metade do nosso curso. Aprendemos a tocar o início da música Asa Branca. Nas primeiras aulas a gente viu os conceitos básicos da flauta doce, né? Como pegar no instrumento, como soprar, posição de algumas notas. Então, por enquanto, a gente tem a nota Sol, Lá, Si, Dó e Ré. Foram as notas que a gente aprendeu nessas primeiras 5 aulas. E qual é o planejamento? Qual é a ideia do estudo a partir de agora? A gente vai, nas próximas 4 aulas, na aula 6, 7, 8 e 9, aprender mais notas. Então, agora a gente vai praticamente só tocar até o final do curso. Então, vai ficar um pouquinho mais puxadinho. A gente vai aprender notas mais graves na flauta, que são as notas que a gente vai precisar agora sim utilizar a nossa mão direita. E também notas mais agudas, que vai envolver alguns outros conceitos que eu vou estar passando para vocês nas próximas aulas. Então, nas próximas 2 aulas, a gente vai aprender notas mais graves na flauta, até a nota mais grave de todas. E agora vai ter diferença da flauta germânica para a flauta barroca. Então, é importante a gente lembrar aquelas diferenças. Eu vou falar um pouquinho por cima agora, mas está mais bem explicadinho nas aulas anteriores. E nas outras 2 aulas a gente vai pegar essas notas mais agudas, que voltam a ser algumas só com a mão esquerda, algumas precisa também da mão direita, mas tem o conceito de meio buraquinho, que é um pouquinho mais difícil, mas enfim, aqui a gente já está partindo para a segunda metade do curso, as coisas já são um pouquinho mais complexas mesmo, tá? E na última aula a gente vai pegar algumas músicas. Agora, com todas essas notas que a gente tem na mão, a gente já consegue tocar muito mais coisa. Eu vou passar alguns exemplos de algumas músicas que podem ser legais, talvez algumas composições mesmo, que eu vou fazer para a própria aula, para a gente praticar. Mas é isso, vamos direto ao ponto. Então vamos começar a aprender essas notas novas. Então vai funcionar da seguinte forma: as notas que forem iguais para as flautas barrocas e germânicas, eu vou avisar. As que forem diferentes, eu vou passar a posição para a flauta germânica e a posição para a flauta barroca, tá? Não são muitas notas, é uma nota só praticamente agora para essas próximas aulas. Então vocês não precisam se preocupar tanto com isso. Mas uma rápida revisada no que qual é a diferença da flauta germânica para a flauta barroca. A diferença prática é que algumas notas ficam diferentes, né? Então a posição da nota fica num lugar diferente, tá? Lembrando, a flauta que eu uso é uma flauta barroca. E você vê essa diferença, né? Para você saber se a sua flauta é barroca ou germânica, acima do buraco na parte traseira da flauta, né? Então, na parte de trás da flauta em cima a gente tem o B e a gente tem o G. Então, se aparecer B é uma flauta barroca, se aparecer G é uma flauta germânica, tá? Então, fica ligado nisso. Eu vou demonstrar os exemplos que vão ser tocados numa flauta doce barroca, tá? Mas vou passar também a posição para germânica. Então, vamos lá. Agora a gente vai ver notas mais graves. Então, antes a gente estava usando a mão direita só como um apoio, a gente não estava usando ela para tocar, né? Não estava usando em nota nenhuma. Então agora a gente vai realmente começar a usar. Mas na verdade a posição de mão a gente já espera que ela esteja correta, na verdade. Então se a gente está usando o apoio da forma certa, a gente só vai ter que agora adicionar os dedos, tá? Uma coisa que começa a ficar um pouquinho mais difícil quando a gente começa a trabalhar com essas notas mais graves que a gente vai aprender agora. A gente precisa estar com a mão esquerda, com as notas, com todos os dedos da mão esquerda bem firmes aqui, porque a gente vai complementar com dedos da mão direita. Então, se a gente deixa algum buraquinho meio aberto nessas notas da mão esquerda, não sai a nota, ela espirra. Então, todos os buracos têm que estar bem preenchidos, porque antes a gente usava, eram menos buracos. Então, às vezes, isso pode até passar meio em branco, a gente não prestar atenção. Mas a partir de agora é muito importante. Você está tocando notas que você está mexendo com a mão direita, a sua mão esquerda tem que estar bem fechadinha. Tô tentando tocar a nota, o som não está saindo. Provavelmente é que algum buraco não está preenchido da forma correta, tá? Então vamos prestar bastante atenção nisso. Preencher legal a mão esquerda, que é a mão que a gente já praticou até agora. Então a primeira nota que a gente vai ver é a nota que vem logo abaixo do Sol, é a nota Fá. A nota Fá, ela tem diferença da flauta doce germânica para a flauta doce barroca, tá? Vocês vão achar agora que a flauta doce germânica tem uma posição mais simples, e realmente tem. E essa posição é a posição da nota Fá em um instrumento como a flauta transversal. Então ela lembra um pouco mais a flauta transversal, tá? Como vai ser na flauta doce germânica primeiro? Então, se a sua flauta doce for germânica, a posição para a nota Fá é toda a mão esquerda fechada,
tudo fechado, como se a gente estivesse tocando a nota Sol, só que a gente vai adicionar também o indicador da mão direita aqui no primeiro buraco para a mão direita, tá? Então, tudo fechado, mão esquerda, indicador. Essa é a posição da nota Fá para a flauta doce germânica. Se eu tocar essa posição na minha flauta, que é barroca, ela vai sair toda desafinada, olha. E o certo que a gente espera do som dessa nota é... sai desafinado, sai um pouco alto. Então eu já acabei mostrando, mas vamos ver com calma agora. A posição da nota Fá na flauta doce barroca é mão esquerda toda fechada. O indicador, que a gente já colocou. E aí é como se a gente fechasse a flauta inteira e tirasse o dedo do meio. Pode ser um jeito mais fácil de pensar. Mas indo dedo por dedo, mão esquerda toda fechada, indicador. O dedo do meio a gente pula, usamos o anelar e o mindinho, beleza? Tá? Um pouquinho mais chato essa posição, já não é mais uma sequência tão fácil. Isso quando a gente está falando de uma flauta doce barroca. Numa flauta doce germânica, continuamos na sequência, tá bom? Uma coisa importante, os dois últimos furos da flauta aqui, o que vai o anelar e o que vai o mindinho, a gente tem 2 buraquinhos, certo? Tem que preencher os dois, tá? Então, dedo centralizado no meio. Lembrando que essa pecinha, o pé aqui da flauta, a gente deixa ele um pouquinho inclinado, né? Para o nosso mindinho conseguir chegar, que ele é um dedo mais curto. Então, se a gente deixa ele reto, assim, a gente não consegue alcançar e não consegue fechar os buracos. Então, deixa ele um pouquinho virado na direção do seu dedo mindinho, tá bom? Então, a nota Fá, essas duas diferentes posições. Como praticar? Da mesma forma que a gente já praticou todas as outras notas. Vamos tocar ela notas com tempo curto, tempo longo. Vou fazer um pouquinho com vocês isso. E o que a gente pode fazer, agora que a gente já está com um repertório maior, com mais notas, é uma espécie de escala. Isso eu vou postar no final da aula, tá bom? Pra gente praticar quando a gente tiver todas as notas novas já na manga. Então, vamos começar praticando da mesma forma. O que acontece agora é, na parte mais grave da flauta, a gente tem que tomar cuidado. Se a gente soprar muito forte, o som espirra. Então, a gente vai ter que soprar com um pouco mais de técnica, um pouquinho mais de cuidado, essa nota grave, tá? Essa nota Fá. Então, praticando da mesma forma que a gente já vinha fazendo, nota Fá mais longa. Então, esses exercícios são muito livres, né? Mas vocês podem praticar junto comigo, mas se forem fazer sozinhos, não precisam se preocupar tanto com a duração da nota. Quando a gente faz o exercício com a nota longa, a gente está tentando caprichar na sonoridade da flauta, né? A gente encontrar onde aquela nota sai com um som bonito e manter isso por bastante tempo. Então, aprender também a controlar o fluxo de ar, o fluxo de entrada de ar dentro do instrumento, tá? Então, vamos tocar um pouquinho dessas notas mais lentas, mais longas. Olha como vai ficar. 1, 2, 3, 4... Tá? Aqui eu fiz sem respirar entre as notas, mas vocês podem respirar, é um exercício muito livre. Eu recomendo que vocês não precisam necessariamente fazer a essa altura já do curso junto comigo. Vocês já vão estar com agora um conhecimento maior no instrumento, então acho que não vai ter problema de praticar esse exercício sozinho. E fazer com as notas mais curtas. E lembrando, sempre dividindo com a língua. Tu, tu, tu. Isso é sempre importante. Então todos esses conceitos básicos a gente não pode esquecer. Quanto mais dificulta, quanto mais coisa a gente vai aprendendo, é mais coisa para lembrar. Então não vamos esquecer das coisas básicas que a gente aprendeu nas primeiras aulas, de articulação, de como soprar, de como pegar no instrumento e etc. Tá? Se alguma coisa tiver ficado para trás, eu recomendo que volte, assista a aula com calma, para a gente não deixar nada para trás. Então agora nessa nota Fá, vamos fazer ela um pouquinho mais curta. Vai ficar assim. 1, 2, 3, 4... Beleza? Legal, essa foi a nota Fá. Agora, próxima nota nova que a gente vai aprender nessa aula, nota Mi. Ela tem a mesma posição, tanto para a flauta germânica quanto para a flauta barroca, então a gente não precisa se preocupar. Claro, a ordem vai ficar mais fácil na flauta doce germânica. Na germânica a gente vem com o Fá aqui e o Mi a gente vai acrescentar mais um dedo, como a gente veio fazendo em todas essas notas agora. Quando a gente está
indo para o grave, a gente vai acrescentando dedos. Quando a gente está subindo para agudo, a gente vai soltando dedos. Então, Mi, nota Mi, a gente na flauta germânica estava com Fá aqui, a gente vai adicionar o dedo do meio. E na flauta doce barroca a gente estava com Fá aqui, a gente vai tirar esses dois dedos e colocar o dedo do meio, tá? Então fica mão esquerda toda fechada, indicador, dedo do meio. Nota Mi, tá bom? Sem grandes dificuldades. O som dessa nota é esse. Os exercícios são os mesmos. Vamos praticar isso com notas longas, notas curtas. Então eu vou dar uma passada mais rápida nisso e aí eu quero passar um exercício novo pra gente como um último exercício dessa aula. Então, longa. 1, 2, 3, 4. Tá? Curta. 1, 2, 3, 4. Beleza? Quem quiser praticar junto, aproveita esse trecho do vídeo que eu toquei. Mas é um exercício mais simples. Eu recomendo que repetindo que essa altura do curso vocês façam sozinhos isso mesmo, tá? Para vocês conseguirem realmente ouvir o som que vocês estão tirando do instrumento agora, não ficar dependendo. Às vezes a gente tocando junto engana um pouco, porque quando o professor está tocando com um som legal e você tocando junto acha que o teu som está saindo legal e às vezes a gente não consegue perceber tão bem, né, o som real que está saindo do nosso instrumento. Então, eu acho que pode ser uma boa agora vocês praticarem também bastante sozinhos, para vocês se ouvirem, prestar atenção no som, ver se está bonito, tá? Essas duas notas foram as notas novas que a gente já vai aprender na aula de hoje. Não vamos ainda chegar nas duas últimas notas, que é a nota Ré e nota Dó, isso a gente vai ver na próxima aula, porque elas são notas um pouquinho mais chatinhas de tocar, exigem um pouco mais de controle. Quanto mais grave a gente for, foi aquilo que eu disse, se a gente joga muito ar para dentro na flauta sem controle, as notas espirram. E a gente precisa também estar com uma técnica, uma posição de mão legal, para conseguir preencher todos os buracos sem que dê problema, né? Porque se a gente deixa qualquer buraquinho aberto, a nota já não sai mais. Então, todos os buracos bem preenchidos. Eu já falei um pouco disso em aulas anteriores, mas agora é um momento bom de relembrar isso. Você não precisa apertar com força nenhum dos buracos da flauta, mas você pode sim ter uma mínima pressão, tá? Não é vou machucar meu dedo, mas não é para deixar largado também o dedo em cima, só apoiar. A gente tem que sentir o nosso dedo preenchendo o buraco. Tanto que às vezes quando a gente acaba de tocar, fica uma marquinha no dedo, assim, da bolinha, né, da flauta, tá bom? Então, essas são coisas importantes. Qual é o exercício que a gente faz agora? Esse exercício eu vou passar agora, mas ele pode ser expandido para as próximas aulas. Nas próximas a gente pode fazer dessa forma também, conforme a gente for aprendendo notas novas, né? Então, como é que vai funcionar? Agora a gente sabe a nota Ré, Dó, Si, Lá, Sol e aprendemos a nota Fá e a nota Mi. A gente pode fazer uma escala longa agora dessas notas todas. A gente pode começar da nota mais aguda que a gente sabe e ir até a nota mais grave que a gente sabe. Então, no momento, a nota Ré é a mais aguda que a gente sabe. Então, a gente vai pegar da nota Ré e vai passar por todas essas notas até a gente chegar na nota Mi. A partir da próxima aula, a gente pode pegar de novo da nota Ré e ir até a nota Dó, que vai ser a nota mais grave que vai ter na flauta doce, que a gente vai aprender na próxima, tá? Então, esse tipo de exercício é bem legal. Então, como ficaria? A velocidade não importa muito, você pode fazer mais lento ou mais rápido, depende de como está a sua intimidade com a flauta, de como está a velocidade da sua mão. Você vai fazer um andamento médio aqui para mostrar na aula. Então, como fica? Não vou nem escrever esse, é um exercício bem simples, é bom para a gente praticar nossa memória. Da nota Ré, que é a nota mais aguda que a gente sabe agora, até a nota Mi, que é a nota mais grave que a gente sabe agora. Então, olha como fica. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Isso a gente fez da nota mais aguda até a nota mais grave. Passamos por toda a extensão. É bom para praticar os dedos e para praticar a mudança do sopro de uma nota para outra. A gente pode fazer o contrário, começar da mais grave e ir até a mais aguda. Ficaria assim.
Legal? Então, algumas possibilidades de estudo para essas notas. O que eu acho interessante é agora que vocês têm tem uma quantidade grande de notas, vocês podem começar a brincar um pouco com o instrumento. E eu acho que essa parte é muito boa para nossa intuição, para o nosso ouvido, a gente explorar o instrumento por conta, não ficar limitado a um que um professor passa ou a partitura. Tocar livremente. Então, brinca com as notas que você sabe, vai vendo sons, vai vendo as possibilidades que isso aparece. Claro, os exercícios que eu for passando, pratica eles. Mas também não fiquem sempre presos ao que o livro está mostrando. Ouçam o som das coisas que vocês tocam, que com certeza vocês vão encontrar coisas muito legais, mesmo que seja bem simples por enquanto, que a gente não tem ainda tanta possibilidade, né? Então toquem as notas na ordem que quiserem, para vocês ouvirem o som que isso gera, enfim. Isso é super legal e às vezes dentro disso a gente encontra muita coisa bonita e que pode animar vocês a quererem partir para um outro instrumento, tocar outros estilos, ouvir outras coisas. Bom, gente, essa foi mais uma aula pelo projeto Música Educa SP, a sexta aula. Meu nome é Rafael Beck. Na próxima aula a gente vai encerrar essas notas mais graves na flauta doce. E dali para frente vamos para as mais agudas e a gente já vai ter bastante coisa para poder praticar, tá bom? Espero vocês na próxima aula. Muito obrigado e até o próximo.